Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões. Um programa vindo de Deus para juntos estudarmos as Escrituras passo a passo, versículo por versículo, e estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos, vendo com Lucas, na história maravilhosa da igreja do primeiro século, como Deus ia guiando o seu povo, como o Senhor ia guiando a igreja, como a igreja ia crescendo, mas encontramos também os momentos difíceis que nossos primeiros irmãos passaram, como momentos de perseguição. No programa de hoje, conversaremos sobre Estevão perante o Sinédrio. Por que Estevão foi levado perante o Sinédrio? Fez Estevão alguma coisa errada? Por que seria julgado? Vamos ver. Deixe o seu coração aberto e pronto para ouvir a voz de Deus. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, nós estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos. Este livro tão maravilhoso que nos conta a história da igreja, que nos mostra como nossos primeiros irmãos caminharam, como eles foram guiados pelo Senhor, para que a igreja pudesse percorrer as nações da terra, esta mensagem pudesse, como um fogo, alcançar as nações da terra. Nós vamos ver que logo no início a igreja cresceu muito rápido, não tinha templos, os irmãos se reuniam nas casas, ali eles partiam pão, ali eles conversavam, ali eles ministravam uns aos outros, ali Deus falava com eles. E nós vemos como a igreja cresceu nos primeiros cultos, nos primeiros momentos, 3.000 pessoas. Isso é um bocado de gente para poder pastorear, para poder cuidar. E nós vimos como surgiram os primeiros diáconos. Eles surgiram exatamente pela necessidade da igreja de que as viúvas dos helenistas fossem olhadas com o mesmo carinho que as viúvas dos israelitas, dos hebreus. E então separaram 7 homens, cheios do Espírito Santo, 7 homens de boa reputação, 7 homens que tivessem o coração cheio de amor para cumprir este propósito do Senhor, o propósito de fazer a distribuição diária para as viúvas, de fazer a parte social da igreja. É muito importante percebermos isto, que desde o início a igreja já tinha essa parte social, esta preocupação com os irmãos, com as viúvas, com os órfãos. E nós vamos ver como que na igreja chegavam as ofertas e eram distribuídas para todos. Nós vamos ver como Estevão foi escolhido como um dos primeiros diáconos. Seu nome está listado entre aqueles 7 homens cheios do Espírito Santo. Estevão com o poder do Senhor e pelo poder do Espírito Santo, ele estava operando sinais e prodígios e maravilhas, e as pessoas estavam maravilhadas com ele, com a sua palavra, com o seu testemunho. E então Deus fazia milagres através das mãos de Estevão. Isto gerou ciúme, isto gerou inveja, isto gerou em um complô para tirar Estevão do caminho ou do cenário. E nós vamos ver o que vai acontecer com Estevão, este diácono, este discípulo cheio do Espírito Santo. Vamos ver. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 6, nós vamos ler do verso 8 ao 15. Diz assim a palavra: Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia,
e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram homens que disseram: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, investindo, o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Vamos parar aqui um pouquinho. Começa o texto dizendo: Estevão, cheio de graça e poder. Graça. Graça é aquilo que recebemos de Deus que nós não merecemos. Graça é aquilo que Deus coloca em nós para termos o favor ou os corações abertos das pessoas. Graça diante de Deus é ter o coração de Deus aberto para nos ouvir, para nos receber. É graça. Estevão estava cheio de graça e de poder. Poder para operar sinais, poder para operar prodígios, poder para ordenar os espíritos imundos e ordenar as enfermidades, poder para mostrar que Jesus é o Cristo, o Messias, o Filho de Deus, que veio ao mundo para salvar, cheio de poder. E ele fazia sinais e prodígios, grandes sinais entre o povo. Mas diz o texto que levantaram alguns da sinagoga dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia. Ou seja, esse pessoal das sinagogas, não ali da cúpula de Jerusalém, mas daqueles que eram prosélitos ou daqueles que eram de outras cidades, de outras nações. E eles se puseram contra Estevão. Diz aqui que discutiam com ele, faziam perguntas e traziam suas palavras, discutiam com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria de Estevão. Que coisa linda! Deus havia dito aos seus discípulos que eles seriam entregues diante de sinagogas, diante de reis, de governadores, de príncipes, mas que eles não deveriam se preocupar com o que haveriam de dizer. Não deveriam se preocupar com aquilo que deveriam falar ou responder, porque o Espírito Santo daria na mesma hora a palavra, a resposta para que eles pudessem falar. E Estevão falava segundo o Espírito Santo lhe conduzia. E então as pessoas não podiam resistir à sua sabedoria. Não tinham argumentos. Não foi assim com Jesus? Quando vieram com perguntas difíceis e embaraçosas para colocar Jesus numa situação difícil, como, por exemplo, mestre, devemos dar imposto, pagar o imposto a César ou não? Claro que a resposta de todo judeu seria não. Não pagar imposto a César. Mas, se Jesus respondesse assim, se Jesus dissesse assim, não pode pagar imposto a César, o que aconteceria? Jesus seria preso como um amotinador. Jesus seria preso como um rebelde. E era isso que eles queriam, fazer Jesus ser pego com as palavras. Se Jesus dissesse, sim, devem pagar o tributo a César, ali estava a multidão que não aceitava o domínio do Império Romano sobre Israel. Então Jesus trouxe a resposta sábia do Espírito Santo de Deus. Jesus respondeu, me deem uma moeda, e naquela moeda estava cunhado o rosto ou o perfil de César Augusto. E Jesus pergunta, de quem é essa efígie? De quem é este rosto aqui cunhado? É de César. Então Jesus disse, dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles não tinham resposta. Não tinham como fugir daquilo que Jesus respondeu. Estava absolutamente certo, absolutamente correto. E era uma resposta sábia. Sábia, porque trazia para eles mesmos a resposta e a conduta adequada. Assim,
quando Estevão estava ali diante daquelas pessoas, diante da sinagoga dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos, da Cilícia e da Ásia, ele respondia sempre com absoluta precisão, autoridade e sabedoria. Não podiam resistir, apelaram. É sempre assim. Quando as pessoas não podem resistir a Deus, a sua sabedoria, então apelam. Apelam para o engano, apelam para a mentira, apelam para o erro, para as falsas testemunhas. E diz aqui que eles subornaram homens para que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Esse homem falou blasfêmias. Então, claro que eles sublevaram ou pagaram, subornaram não apenas uma pessoa, mas de 2 ou mais pessoas. Aqui diz uns homens. Subornaram homens para que dissessem: ele fala contra Moisés, ele fala contra a lei, ele fala contra Deus. A palavra de Deus era pura. A palavra de Deus era o maior tesouro para a nação de Israel. E então, ele é acusado de blasfêmia e deve ser julgado pelo Sinédrio. Sinédrio, nós sabemos, era composto das autoridades eclesiásticas e das autoridades do povo também. Tanto os sacerdotes, quanto os estudiosos das Escrituras, os fariseus, quanto os anciãos do povo, ou seja, as autoridades do povo que não faziam parte do sacerdócio ou das seitas religiosas de Israel, que eram os saduceus e os fariseus, reunidos ali no Sinédrio. Estevão é levado para lá. Ele tem de provar que ele não está falando mal de Moisés, ou seja, da lei, nem de Deus, da palavra de Deus. E o texto continua dizendo: apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque o temos ouvido dizer que este Jesus o Nazareno destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no Sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram seu rosto como se fosse rosto de anjo. Então, estavam ali, diante do povo, dos anciãos, dos escribas. Estevão é levado diante do Sinédrio. É como se fosse empurrado e lançado. E apresentaram as falsas testemunhas. Olha, este homem não para de falar deste lugar. Ele disse que esse Jesus vai destruir este lugar, vai destruir o templo e vai mudar os costumes de Moisés. Falar do templo, falar da lei, era tocar na menina dos olhos do povo de Israel. Era tudo que eles tinham de diferencial, de maravilhoso. Era o que atraía as multidões a Jerusalém. Era o templo, eram as festas. Agora, falar que vai ser destruído aquele templo, falar que Jesus de Nazaré vai destruir o templo, não, isso não podia. E então, aquelas falsas testemunhas que disseram: este homem não cessa de falar que este lugar será destruído. Ali está Estevão, e depois que cada uma das testemunhas falou, falando mentiras, falando falsamente contra Estevão, veio a vez de Estevão falar. E quando ele se prepara para falar, diz o texto aqui que todos os que estavam assentados no Sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram seu rosto como o rosto de anjo. Ele parecia anjo.
Anjo, a figura angelical, nos traz no seu semblante, no seu olhar, a pureza, a santidade, a perfeição, algo tão pueril como criança, transparência. Assim são os anjos. E todos ali no Sinédrio que estavam assentados, todos aqueles que queriam ouvir a defesa de Estevão, todos aqueles que estavam atentando àquelas palavras maldosas daqueles homens que foram subornados para falar de Estevão. Quando todos estavam ali assentados, olhando para Estevão, é como se o seu rosto transfigurasse. É como se eles pudessem ver, através do mundo material, o mundo espiritual. O rosto de Estevão como o rosto de anjo, como um anjo. Quem são os anjos? Onde estão os anjos? O que fazem os anjos? Os anjos são espíritos ministradores, de acordo com o escritor da carta aos Hebreus, espíritos ministradores enviados da parte de Deus para cuidar, para proteger, para servir os que hão de herdar a salvação. Os anjos aí estão, fazendo esta ligação da terra com os céus a todo tempo, levando as necessidades e trazendo as respostas, levando as orações e trazendo o suprimento do Senhor. Os anjos têm este rosto pueril, angelical, tão bonito. Viram o rosto de Estevão como de anjo. Anjo também é mensageiro. Deus envia mensagens através dos seus anjos. Através de anjos, ele falou a Moisés, ele falou a Abraão, ele falou a Isaac, a Jacó, a José. Ele falou aos profetas, a Daniel, a Ezequiel, através dos anjos. Anjos são mensageiros. Tem uma mensagem de Deus para o povo. Os anjos são mensageiros. Viram o rosto de Estevão como o rosto de anjo, um mensageiro de Deus que tinha algo para falar. O que isso significa? Nós vemos que quando o Senhor nos mostra alguém com esta imagem, com o rosto como o rosto de anjo, angelical, tem não apenas uma mensagem de Deus para trazer, mas tem um testemunho para dar a respeito de si mesmo, e é como se fosse um espelho para os outros. Sabe, quando nós temos o Espírito Santo habitando em nós, quando nós buscamos a vontade de Deus e vivemos a sua palavra, a glória de Deus se estampa em nosso rosto. As pessoas podem ver o nosso rosto como um rosto de anjo. As pessoas podem ver o brilho do Espírito Santo em nós, a presença de Deus em nós. As pessoas podem ver. Mas, quando elas olham para nós, elas podem ver também o seu pecado, as suas falhas, o quanto estão distantes de Deus. Nós somos, como diz o apóstolo Paulo, uma carta aberta que é lida por todos. Todos podem ver. Pessoas que antes eram facínoras, assassinos, eram ladrões, roubadores, eram amantes do mal, dos prazeres do mundo e da carne, adúlteros, blasfemos, mentirosos. E quando o Senhor entra na nossa vida, quando o Espírito de Deus vem habitar em nós, há uma mudança, porque há uma mudança no coração. Aquilo que antes se gostava, não se gosta mais. Aquilo que antes se praticava, não se pratica mais. Não porque a palavra ou há uma exigência dizendo não pode fazer, não pode fazer, não pode fazer, mas há o entendimento dado pelo Espírito Santo e a vida de Deus fluindo do nosso interior. É exatamente isso que acontece. E nessa história de
Estevão, quando ele está ali diante do Sinédrio, nós podemos ver exatamente isto. Deus mostrando quem era Estevão e quem eram os que o acusavam. Em todo o tempo, em toda a história. Hoje, nós estamos vendo muitos cristãos nos nossos dias sendo martirizados. Na China comunista, na Coreia do Norte, no Laos, na Eritreia, na Somália, no Senegal, Costa do Marfim, Serra Leoa, na Líbia, no Egito, no Irã, no Iraque, Arábia Saudita. Nós temos visto assim, apesar de serem tão poucos cristãos nestes lugares, ainda serem tão massacrados. Mas nós podemos ver nossos irmãos, quando estão ali diante da morte, diante de seus algozes, diante dos carrascos, nós podemos ver o seu rosto como o rosto de anjo. De anjo. Nós podemos ver a serenidade, nós podemos ver a paz. É isto mesmo. A paz que excede a todo entendimento. A paz que vem de Deus, ela se exterioriza no semblante daqueles que amam o Senhor. Condenados à morte, filmados, sendo decapitados, eles não estão com aquele rosto de pavor, de horror, de medo, de ódio. Não. Há um semblante angelical. Há uma serenidade, há uma paz, há uma troca no coração de tal forma que todos podem olhar e ver o seu rosto como o rosto de anjo. Rosto de anjo. Rosto de mensageiro de Deus. Um rosto que traz uma mensagem do Senhor. Um rosto que traz uma palavra dizendo, apesar de vocês nos odiarem, apesar de estarmos sendo mortos injustamente, nós amamos vocês. Amamos o nosso inimigo, oramos por ele, oramos por vocês que estão com essa faca na mão, oramos por vocês que estão com tanto ódio, destruindo, achando que estão fazendo um bem para a humanidade e um bem agradando a Deus. Nós os amamos, nós os perdoamos. Foi isso que Estevão fez. Quando ele foi morto ali, apedrejado, ele disse ao Senhor, de joelhos, Senhor, não lhes imputes este pecado. Não considere o que eles estão fazendo. São pessoas que necessitam receber a vida e a salvação. Não lhes imputes este pecado. É uma diferença tão grande do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Há uma diferença tão grande dos salmos imprecatórios que dizem, ó filha de Babilônia, oxalá aqueles que, vocês que estão fazendo tanto mal a nós, oxalá os teus filhos, ó filha de Babilônia, fossem pegos e fossem dados com eles na pedra. Violência, violência, clamando por violência. Mas o cristão, em Cristo, nós vemos que o Senhor libera o perdão. O perdão. A linguagem do cristianismo é o amor. A linguagem de Jesus é o amor. A linguagem do Senhor é o perdão. E é isso que nós vemos na história de Estevão. Com toda aquela ira, com todo aquele furor, o seu rosto parecia um rosto de anjo. Ele não revidou nada, ele não disse uma palavra de ofensa, mas ele trouxe a palavra de Deus e o perdão ao ser martirizado. Você está pronto a viver assim, como Estevão? Você está pronto a dar a sua vida por Cristo em amor? Vamos orar? Feche seus olhos, curve a sua fronte, se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim, Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu te peço perdão dos meus pecados. Lava-me, Senhor. Perdoa-me, Senhor. Purifica-me de todo pecado. Dá-me um coração puro, um coração reto na Tua presença. Dá-me um espírito inabalável.
Dá-me, Senhor, a Tua presença em todos os dias da minha vida, para que eu possa Te amar, Te servir e Te obedecer enquanto eu viver. Ó Senhor, que cada pessoa que nos assiste, cada coração esteja aberto para receber de Ti o amor, a paz e a alegria. Abençoa, Senhor, cada pessoa que nos assiste. Cada uma delas seja cheia da Tua presença, seja cheia do Teu Espírito Santo, cumpra com alegria a Tua vontade e o Senhor dê a cada um a Tua paz. Esta paz que excede a todo entendimento, esta paz que nos supre, que nos alegra, que nos transforma. Usa cada pessoa que nos assiste como atalaia, como evangelista, pregador da Tua palavra, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.